Olá pessoal, aqui Miquel Sousa do canal Jogos no Tabuleiro. Vou falar hoje dos 10 jogos que eu mais gostei de jogar a solo em 2020. Normalmente eu nunca faria em situações normais este tipo de top, até porque não é meu hábito, ou não era meu hábito jogar a solo, mas este ano foi diferente. O que levou a que eu tivesse que me reinventar também como jogador, e também já disse isto tantas vezes, gostei de jogar a solo, mas também foi muito útil para explorar os próprios jogos e o conceito de design de jogo. Então o 10º jogo que eu gostei mais de jogar a solo foi o Sprawlopolis, um pequeno jogo com pouco mais de meia dúzia de cartas, mas que está genialmente bem feito, super portátil, que acaba por ser um puzzle. Supostamente seria um jogo cooperativo, mas ele funciona bem melhor a solo, portanto gostei bastante de jogar, portátil, fácil. Supostamente estamos a fazer uma cidade, basicamente é um puzzle, não é bem uma cidade, digamos. Podia ter esse tema como podia ser outra coisa qualquer, mas um jogo também muito interessante para jogar a solo, gostei bastante de jogar e joguei várias vezes. Outro jogo, o nono que eu gostei de jogar a solo, foi o Paladins of the West Kingdom, ou Paladins do Reino Ocidental. Porquê? Já tem um modo de automa, um modo automático com um jogador virtual que não é muito fácil de perceber pelo livro de regras. Tive que ver uma série de tutoriais para perceber como é que aquilo ativava. Mas depois, afinal, não é assim tão complicado e tem um painel individual que serve a ativar o próprio algoritmo e é uma boa maneira de explorar este jogo. Porquê? Porque o jogo não tem assim grande interação para jogar com outras pessoas. Acaba por ser bastante solitário. Mas este modo de jogador automático acaba por simular bastante isso, que é o que nos traz o jogo multijogador, interativo, e uma boa forma de explorar aqui um jogo que também é bastante interessante, que acaba por ser um jogo de criação de combinações e de ações em cadeia, portanto, para criar uma espécie de motor de produção, mais ou menos, também numa forma um pouco diferente de ver os worker placements. Eu diria que não é bem um worker placement, é mais um jogo de aplicação de recursos do que propriamente de uso de trabalhadores que se reciclam automaticamente, portanto não é bem isso, mas foi uma boa maneira de jogar a solo. O 8º jogo que eu gostei de jogar foi o Nations. Foi uma forma de voltar a este jogo, este Civ Builder, jogo de construção de civilizações, que basicamente são ativados por cartas, e por isso é que ele acaba por ser um bom jogo para jogar a solo, porque as cartas que saem são sempre diferentes e basicamente temos que encontrar a melhor forma de as poder combinar para desenvolver a nossa civilização e conseguir marcar pontos nas várias formas que existem de marcar pontos, quer seja pelo domínio cultural, pela construção, pela parte militar. Existem todas essas formas e isto funciona também bastante bem a solo, que é muito fácil de ativar a solo, portanto uma boa maneira de explorar também este jogo que eu gosto. O 7º jogo que eu gostei mais de jogar a solo foi o Maracaibo, que também funciona bastante bem a solo. O modo de ativação do jogador virtual também é relativamente fácil e acaba por ser também desafiante e uma boa forma de explorar também este bom jogo, que lá está, que também tem cartas e as cartas dão a variabilidade daquilo que nós podemos fazer e dão-nos sempre situações novas para desenvolver, sendo que este tem a vantagem de ter um modo campanha, não é bem legacy, mas é campanha, que nós podemos adicionar mais cartas, tem uma certa narrativa, embora às vezes seja um bocado absurda a narrativa, mas pronto, é uma boa tentativa, mas podemos configurar o próprio tabuleiro com novas ações e novas localizações e isso funciona bastante bem a solo também. Por fim, o 6º jogo que eu gostei mais de jogar a solo foi o La Granja, mais um dos meus jogos preferidos e que tem um modo a solo que também me surpreendeu pela sua simplicidade e por ser uma forma de podermos explorar o jogo que também tem sempre variedade. Porquê? Porque tem cartas que são sempre diferentes e que são cartas com múltiplos usos. Portanto, temos aqui imensas formas de combinações de tentar montar a nossa quinta, que acaba por ser um motor de produção, que é uma coisa que eu gosto também, é montar estes motores de produção e de gestão, e este jogo tem isso mesmo, e acaba por ser também uma parte interessante no próprio mercado, em que o dito jogador virtual também nos está sempre a pressionar, e isso também funciona bastante bem no La Granja, um modo simples de ativar este sistema de jogo. E agora, o 5º jogo que eu mais gostei de jogar a solo foi o A Feast for Odin, de notar que temos que juntar sempre aqui os noruegueses para o jogo ficar realmente bom, e este precisa mesmo da expansão, o que fica um bocado dispendioso. Claro, esse é um dos pontos negativos deste jogo, é porque ele de base já é caro, portanto com a expansão ainda mais. Mas este jogo tem também um modo muito simples de ativar, um modo solitário, que até depois vamos ver no jogo mais à frente,
Basicamente jogamos com duas cores e umas bloqueiam as outras e acabamos por simular aquilo que são as experiências dos jogos de alocação de trabalhadores. Este jogo tem a vantagem de ter muitos caminhos para a vitória, portanto temos muitas coisas para explorar e temos também cartas de atividades, de habilidades especiais que nós podemos ir jogando, que também dão sempre alguma novidade ao próprio jogo. Portanto, mais uma forma muito interessante de explorar este jogo, já pesado, complexo, mas que funciona também muito bem só, porque é também muito simples de ativar. O quarto jogo que eu mais gostei de jogar a solo foi o Era Medieval Age, e estou muito curioso para ver a expansão que sai aí com os novos edifícios e novas habilidades, porque tem esta construção tridimensional. Eu gosto disto, tenho que admitir que eu gosto das pecinhas e de construir com elas e de fazer este aspecto visual da cidade, ainda por cima medieval, que é uma época histórica que eu gosto. Mas aqui, como é um jogo de atividade por dados, um dice drafting, um jogo de lançamento de dados, e nós é como o Yahtzee, depois podemos relançar várias vezes, até 3, e tentar ter a melhor combinação para fazer desenvolver aquilo que é talvez um bocadinho uma espécie de motor de produção, mas principalmente um jogo de ações em cadeia, em que nós vamos tentar tirar o melhor partido daquilo que vamos construindo, tentando lidar com alguns efeitos adversos, mas que depois, do ponto de vista visual, funciona muito bem, que é muito rápido. É um jogo muito rápido de jogar, especialmente a solo, e que é sempre diferente cada vez que se joga, e estou muito curioso para ver com as expansões, e isto levou-me a que ele tenha sido jogado muitas vezes também em 2020. O terceiro jogo que eu gostei muito de jogar só foi o Santa Maria. Foi um jogo que também me surpreendeu, estava há imenso tempo na minha prateleira para ser jogado, e é um jogo que, este sim, é um jogo de draft de dados e de colocação de peças, em que as peças nunca são as mesmas que estão em jogo, também vão mudando os barcos com os objetivos, e obviamente, como é um dice drafting, o draft de dados, ou seja, o tipo de dados que nós temos disponíveis, nunca é o mesmo. Portanto, vai ser sempre um puzzle novo, um desafio novo interativo para resolver a cada jogo, para tentar criar também o nosso motor de produção, que isto também é um jogo de motor de produção, ainda que seja um motor de produção de ativação em matriz, linhas e colunas, com dados, etc. e tal, mas também um jogo fácil de ensinar, difícil de dominar. Portanto, joga também muito bem a solo, gostei muito desta experiência a solo. O segundo jogo que eu gostei mais de jogar a solo foi o Nús Fjord, surpreendentemente bom a solo. Se calhar até é mesmo a melhor forma de jogar o jogo. Não, mas o jogo é bom. Há pessoas que não gostam, dizem que supostamente ele devia ter mais coisas, devia ser mais desenvolvido, mas eu acho que ele tem mecânicas muito interessantes. A mecânica de distribuição dos peixes, a mecânica das participações das ações nas companhias de pesca. Eu acho que isso está fantástico. Tem vários caminhos para a vitória, tem imensas cartas que tornam os jogos sempre diferentes, com imensos baralhos, e depois ainda por cima saiu o baralho da Solha, o Playtech, portanto ainda é mais interessante, tem muitas opções, eu fiquei fascinado, é desafiante, é difícil de jogar isto, é difícil de dominar, não é difícil de jogar, é muito fácil de jogar, é fácil de implementar, mas é difícil de dominar bem o sistema de jogo, porque não temos muitas ações, é bastante restrito, e eu gosto também deste aspecto visual, e gosto muito dos jogos do Uwe Rosenberg, que provavelmente foi o autor que mais me levou até entrar nisto nos jogos de tabuleiro modernos, com os agrícolas e cavernas e etc. Esse tipo de jogos de gestão de recursos e de planeamento e de construção da nossa própria coisa, do nosso próprio território, e que me levou a jogar muito estes jogos. Portanto, gostei muito. Por fim, o jogo que eu mais gostei de jogar a solo, e que acho que é um dos melhores a solo, é o Terraforming Mars. Claro, lá está, mais um jogo que tem basicamente a ativação de cartas, são sempre diferentes, especialmente se jogarem com as expansões todas, tem cartas que nunca mais acabam, que saem sempre em combinações diferentes. O modo de ativação do modo solo é também muito fácil, é desafiante, não é fácil conseguir atingir os objetivos. Tem também esta dimensão de construção do próprio território, que também funciona bem, especialmente se tiverem depois também os vários mapas, existem vários mapas, pelo menos 2. 3, acho que penso que a expansão do Elysium tem 2 de um lado e do outro, portanto juntando a base são pelo menos 3, e se juntarem as expansões ainda ficam com mais coisas, mas é sempre diferente e realmente às vezes não tem aquela parte negativa que o jogo tem, que é dos efeitos dos outros jogadores que nos destroem o nosso motor de produção só porque sim. Não há assim às vezes muita justificação para isso, embora as relações e inter-relações no território se façam sentido e essas sejam interessantes. Quando estão a jogar, por exemplo, isto não tem isso, não tem pelo menos as interações negativas das cartas, que é uma coisa que não me agrada muito, porque parece que é desconectado da lógica do jogo. Mas aqui a modo solo não tem nada disso, estão simplesmente a tentar fazer o melhor possível com o vosso motor de produção, com as restrições do jogo normal,
E depois, se vocês gostarem do jogo, vão gostar imenso, porque foi uma forma de tentarem explorar as múltiplas cartas com as múltiplas estratégias. Portanto, eu gostei muito de jogar isto a solo, foi o meu preferido do ano. E pronto, podem ver aqui então alguns dos jogos que eu gostei de jogar a solo, alguns coincidem com as minhas preferências por jogos no global, dos que eu mais gosto, outros nem por isso, é mais pelo modo como a experiência a solo funciona, se é fácil de ativar, se é fácil de jogar, se é rápido, se tem um automa que seja fácil de ativar ou que funcione bastante bem, que seja desafiante, depende de cada caso. Se tem componentes que só por si é um prazer de manusear e de aplicar e de jogar com eles, pelos temas, por me permitir voltar a jogar jogos que eu já não jogava há muito tempo, por permitir explorar jogos que eu sinto que ainda não tinha explorado com toda a dimensão que o jogo deveria ser explorado e que através deste modo só permite, e o tipo de desafio que eles também proporcionam e nos dão em cada vez que os jogamos. Portanto, foram estes os jogos que eu gostei de jogar a solo em 2020. Tenho também alguma curiosidade em saber quais foram os vossos, porque imagino que muitos de vocês também tenham jogado bastante a solo, muito mais do que seria ou do que era hábito nos anos anteriores. Então vá, obrigado, adeus!